Olá a todos, vamos começar com uma sequência ou série de narrativas que o Senhor nos entregou, e essas narrativas se dividiram em capítulos e esses capítulos se transformaram em livros não impressos, e quero compartilhar isso com vocês aqui em audiobooks. Esse é o capítulo 1, e o título do audiobook denominado Um Deus Incontrolável. Vamos à narrativa e que o Espírito nos traga luz na revelação de Jesus Cristo a nós. Um Deus Incontrolável, capítulo 1. Falar sobre controle em relação a Deus soa um pouco estranho, porque parece algo que não faz muito sentido quando nos referimos a um ser que é por si só, não foi criado. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra diz no princípio, no início, no começo, ou seja, ele já estava. E não ele já existia, porque a palavra existir consiste em algo ou alguma coisa que se deriva, se depende de alguém. Logo, se algo existe, automaticamente esse algo é controlável, em níveis diferentes, mas é controlável. Ou seja, o princípio é o nosso começo, porque ele já estava antes do princípio. Em outras palavras, podemos dizer que é princípio para nós, continuidade para ele. Então, como podemos relacionar Deus com a palavra controle? Antes, vamos ver de acordo aqui com o dicionário, que diz sobre a palavra controle: substantivo utilizado para definir o domínio ou poder de fiscalizar e administrar determinada coisa. Ter o controle da situação é dominar ou ter o poder sobre o que está acontecendo. De acordo com essa explicação, podemos supor que isso se aplica a qualquer indivíduo que possua algum tipo de influência sobre alguma situação ou alguém. Um indivíduo que possua uma grande quantidade de riquezas, por exemplo. Porém, se há um indivíduo que possa controlar, há também fortíssimas possibilidades de esse indivíduo também ser controlado. Então, sempre vai pairar essa dúvida no ar. Logo, o Senhor, sendo soberano, não tem o controle. Ele é o controle. Não pode ser controlado. É incontrolável. Que não se consegue controlar, que não pode ser submetido ou controlado. Ele é soberano e impõe controle onde, como, quando e a quem desejar. Nele não há nenhum resquício de dúvidas. Habita na luz inacessível, o Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Ele não conhece ninguém semelhante a ele, que é, por si só, sem início de dias, sem descendência, alfa e ômega, início e fim. Tudo começa nele e termina nele. Podemos fazer com firmeza a mesma pergunta que os discípulos fizeram em Lucas 8, 25. Que homem é este? Até aqui o primeiro capítulo, e louvado seja o nome do Senhor. E este é o segundo capítulo, e vamos à narrativa. Todas as coisas se sustentam única e exclusivamente pela palavra, que é o controle soberano, pois não há nada e ninguém sequer semelhante a ela. A palavra se revela a todos os dias, não porque sente necessidade de se revelar, mas sim porque esse é o seu desejo. E nós precisamos dessa revelação, pois nossa existência depende disso. Se nesse momento temos o fôlego de vida em nós, órgãos e células funcionando perfeitamente,
junto a sistemas que integram o nosso corpo. A isso devemos única e exclusivamente à palavra, que nos sustenta a todos desde o princípio de toda a criação, daquele que é, por si só, um Deus incontrolável. Alguém que tem o controle corre o risco de perdê-lo a qualquer momento. Por esse motivo, isso não se aplica ao Senhor, pois ele não tem o controle. Ele é o controle. O rei Nabucodonosor imaginava ter o controle ou estar no controle, por ter nas mãos um reino poderoso e indestrutível. Porém, ter ou estar no controle são totalmente opostas a ser o controle. Ao lermos Daniel capítulo 4, vemos que Nabucodonosor tem a revelação daquele que é o controle. Podemos imaginar o Senhor falando: menos, homem, menos. Não queira crescer mais do que a ti foi estabelecido. Eu, o Altíssimo, domino sobre o reino dos homens e dou o reino a quem quero. Eu domino, eu coloco limites. E o reino só seria entregue a ele novamente se ele se rendesse a essa realidade. O céu domina, o céu reina, o céu é o controle. Muitas vezes temos o costume de subestimar o Senhor. Às vezes queremos colocá-lo em uma de nossas caixinhas medíocres de limitações humanas. Pensamos que ele faz algumas coisas, outras não, ou se importa com isso, com aquilo não. E quando algo acontece, não atribuímos ao Senhor o acontecido, por não andarmos sempre no Espírito. E isso é muito prejudicial para nós, pois o Espírito nos revela as profundezas do nosso Senhor. Que possamos pedir ao Senhor que sonde nossos corações todos os dias, pois só Ele sabe o que há em nós, e Ele nos guiará pelo caminho eterno. Não coloquemos mais limites para que nossos corações não se petrifiquem e aprendamos com a história que Ele nos contou sobre Sara, de quando Ele foi visitá-los e lhes deu a notícia do nascimento de Isaque, e ela riu, assim como nós fazemos várias vezes. A pergunta que Ele fez a Sara em Gênesis 18:14 já é o suficiente? Aprendemos? Ou Ele terá de fazer a nós pessoalmente todos os dias? Até aqui, o capítulo 2, e louvado seja o nome do Senhor. Este é o capítulo 3, e vamos à narrativa. Ele faz o que quer, na hora em que Ele quer, como, quando e com quem Ele quer. Ele, o incontrolável, controla todas as coisas pela sua palavra, desde o princípio. Ele, o controle, controla. Que nos sintamos privilegiados por estarmos nas mãos daquele que é, por si só, inefável. O primeiro rei de Israel experimentaria esse mover fantástico e assombroso quando, às vésperas de ser anunciado como o novo rei do povo de Deus, recebeu uma série de instruções do profeta Samuel. Ao analisarmos as Escrituras, em 1 Samuel 10, do 1 ao 8, Saul deveria encontrar 2 homens próximos ao túmulo de Raquel. Depois deveria ir ao Carvalho de Tabor e finalmente chegaria a Gibeá de Deus, onde encontraria com um grupo de profetas que estariam profetizando. E aí, nesse momento, o Espírito do Senhor tomaria controle dele e profetizaria com eles, se transformando em outro homem. Se formos levar em conta as condições de transporte, logística, condições climáticas, enfim, para uma jornada naqueles termos, no mínimo de 20 a 30 dias em boas condições. Porém, diante daquele que é soberano, controla todas as coisas no seu tempo, os cálculos ou planos pré-estabelecidos são irrelevantes. E ele, o controle, decide que todos aqueles eventos deveriam acontecer naquele mesmo dia, mudando o coração de Saul, como vemos no verso 9.
Precisamos entender que o Senhor, sendo soberano, não nos deve nenhum tipo de relatório, seja formal ou informal, completo ou parcial, que precise ser entregue a nós ou a alguma instituição ou órgão público, mundial, governamental, enfim, algo que ele precise prestar contas. Nós fomos criados, por esse motivo existimos. Ele não foi criado, por esse motivo não existe. Ele é por si só. E todas as coisas existem e estão firmes até agora porque ele quer. Isso mesmo, ele quer. Ninguém o aconselha a nada. Ele decide e define todas as coisas. Tudo se inicia nele e termina nele. O controle controla. Tudo para a sua glória. Como não haver uma reação diante de tão grande e maravilhosa revelação? Vamos, façamos como os remidos. Juntemos nossas vozes e declaramos o cântico de Moisés a ele, em Apocalipse 15, versos 3 e 4. Até aqui o capítulo 3, e louvado seja o nome do Senhor. Este é o capítulo 4, vamos à narrativa. Qual de nós tem o poder de escrever a própria história de vida? Talvez possamos lembrar de algo passado ao escrever algum diário sobre nossa trajetória até esses dias, e mesmo assim corremos o risco de não nos lembrarmos de algumas coisas. Ou seja, lembranças nos remetem a passado longe ou recente. Mas não temos o poder de escrever nesse diário o que vai acontecer conosco amanhã, por exemplo, simplesmente porque não temos o controle sobre nossas vidas. Porém, isso não é nenhum obstáculo para aquele que controla todas as coisas pela sua palavra. E ele nos dá uma amostra maravilhosa de seu controle ao nos levar ao livro de Lucas, capítulo 24, versos 44 ao 47. O Senhor, o dominador, nos deixa bem esclarecidos ao explicar calmamente todos os tempos já estabelecidos desde antes do princípio, antes de existirmos, nos mínimos detalhes, etapa por etapa, para que possamos ter um entendimento mais nítido de suas escrituras, que são suas palavras escritas nos céus, antes de ele as revelar a Moisés, aos profetas e aos salmistas. Ele nos revela a sua história, a sua vida, compartilha conosco seus escritos, e isso após ter passado pelo processo de crucificação, morte e ressurreição. Mas como? Isso é impossível. Como alguém escreve sua história de vida inteira, desde o nascimento até a morte, o tipo de morte, o local exato, onde seria sepultado, quantos dias ficaria sepultado e o dia em que seria ressuscitado? E mais, após tudo isso, aparecer vivo para testificar de si mesmo para várias pessoas. Lembre da pergunta no início, sobre qual de nós tem o poder de escrever sobre a própria história de vida? A resposta é uma pessoa somente. Ele, a gloriosa estrela da manhã, o Salvador, o Senhor, o controle, Cristo Jesus. Ele escreve a história, ele é a história. Este mundo, o palco que ele criou para seu espetáculo, está prestes a assistir à santa apresentação do Rei, sim, Rei dos Reis, que vem para tornar tudo originalmente como era, desde o princípio, porque assim ele deseja. O autor da peça já caminha para o meio do palco. Nada e ninguém pode detê-lo. O controle controla. Magnífico, incontrolável. Até aqui o capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o capítulo 5. Vamos à narrativa. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a narrativa de Salomão nos conduz a uma realidade irrevogável para nós, através de uma pequena e muitas das vezes temerosa palavra, tempo. Todo o ser vivente, toda a criação, todas as galáxias têm um tempo já estabelecido
de existência. Porém, no processo estabelecido pelo Eterno, não há tempo, e sim tempos. Na verdade, tempo em cima de tempos. Há o tempo de existência, que é o período de vida, e os tempos executados dentro desse tempo de existência, que é o período de vida. Ou seja, aquele que é o controle, controla nossos tempos e tudo o que acontece nesse tempo, que é o período de vida, e nesses tempos, dentro do tempo, são absolutamente regidos por ele. No verso 1, Salomão recebe a revelação de um projeto muito bem planejado, com diretrizes e bases muito bem estabelecidas. Tudo tem o seu tempo determinado, já pré-estabelecido e muito bem calculado. E há tempo, período, para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, se você já programou algo ou planejou, estabeleceu um propósito de vida ou carreira, por exemplo, talvez você terá de rever essas situações. Simplesmente porque já existe um tempo para cada coisa, e tudo acontecerá de acordo com o desejo de uma pessoa, um homem, que é, por si só, traz todas as coisas à existência com apenas uma palavra: haja, como podemos ver no princípio da criação em Gênesis capítulo 1. E ele não somente traz à existência, como também sustenta todas as coisas pela sua palavra. Aleluia! Aquele que é o controle, controla nossos tempos desde antes de nossa existência. Por isso, há uma ordem, um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para o controle não existe caos, desordem, desorganização, pois o tempo para cada coisa já está determinado por ele. Ele planejou sua vida desde o nascimento até a morte e revelou isso a nós, após ter revelado a Moisés, aos profetas e aos salmistas e mais tarde aos seus apóstolos. Deus, o controle, o soberano, se revela a nós, meros seres mortais, porque esse é o seu desejo. Note que no jardim, ao cair da tarde, ele não perguntava a Adão se queria se relacionar. Não falava: "E aí, Adão, como você está hoje? Podemos conversar?" Não, ele vinha todos os dias. Por quê? Porque esse era o seu desejo. Nós não temos um norte se não tivermos ele. Perdemos a orientação em todos os sentidos. Nós não temos vida se a vida não estiver em nós. Não há destino se ele não for o nosso princípio, porque o destino, na verdade, não existe. Ele é o fim de todas as coisas. E todos os dias sua voz ressoa em nossos jardins de hipocrisia, onde não temos para onde correr ou nos esconder, porque ele sempre nos encontra. E isso precisa nos intensificar de temor, sim. O meu Criador me encontra onde quer que eu vá, e se ele me encontra, é porque está procurando. Ah, Senhor, o nosso desejo é que o Senhor nos encontre todos os dias. Estabeleça seus tempos em nossa existência. Encontre-nos em nossos jardins de hipocrisia e vivifica-nos para a tua glória. Sem ti somos inexistentes, ó Pai. Até aqui o capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o 6º capítulo do audiobook Um Deus Incontrolável. Vamos à narrativa. Temos o costume de falar quase sempre que nossas vidas estão nas mãos de Deus, o que é a verdade porque, afinal, todos nós somos dele. Fazemos projetos até bem elaborados, arquitetamos e, no final de tudo, entregamos nas mãos do Senhor, na esperança de que tudo dê certo. Afinal, Deus é bom, não é mesmo? Porém, na grande maioria das vezes, nada é como planejamos. Pelo contrário, parece até piorar consideravelmente. Tudo fica fora dos trilhos. Então, se colocar nossa vida e projetos nas mãos de Deus significa estar fadado geralmente ao fracasso,
Então, por que colocar, não é mesmo? É a partir dessa pergunta que quero pautar algumas coisas. Primeiro, Deus não é um amuleto. Segundo, a vontade dele sempre vai prevalecer. Sempre. Terceiro, Deus é incontrolável. Poderíamos fazer uma dissertação em cima dos 3 tópicos, porém não é muito recomendável, visto que nós tropeçaríamos em nossos pensamentos limitadíssimos. Somos barro, ele é o Criador. Não há possibilidade de entendimento sobre o eterno. Apenas fazemos o óbvio, que é nos render ao nosso oleiro, pastor e bispo de nossas almas. Já vimos em Eclesiastes 3 que tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, todas as coisas já estão programadas e muito bem programadas, desde o princípio, pelo nosso Criador. Criou e exerce sua soberania sobre a criação. Ele, o controle, controla todas as coisas pela sua palavra. Não há outro, só há Ele. Ele é. A partir desse entendimento de quem Ele é, nosso coração se enche de temor e somos confrontados por seu Espírito. Reconhecemos nosso estado miserável e nos rendemos. Ele é Senhor e tem o domínio sobre nós inteiramente. Sim, nossa existência se deve única e exclusivamente a Ele, o nosso Salvador. E não precisamos temer. O autor de nossa existência tem todos os tempos nas mãos. Escreveu nosso início e escreveu nosso final. Que privilégio termos todos os nossos dias em tuas mãos. Até o dia em que morrermos, ele já tem escrito no seu livro. Ao nosso Alfa e Ômega, princípio e fim, seja a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Até aqui o capítulo 6, e louvado seja o nome do Senhor. Este é o último capítulo do audiobook Um Deus Incontrolável. Vamos à narrativa. O que são nossas mazelas, dificuldades, tentações, fraquezas, angústias, ansiedades? Tudo que vem com o intuito de nos apodrecer lentamente e tentar nos afastar da vida. A palavra sustenta todas as coisas desde o princípio, e isso sabemos. Tem todas as coisas sob seu domínio absoluto. Ela que é o controle desde o princípio, princípio para nós, continuidade para ela. Criou todas as coisas mediante a sua palavra, a Ele mesmo, para a sua glória. Isso também sabemos. Sabemos também que Ele nos comprou com preço de sangue, o seu sangue, e nos fez para si reis e sacerdotes do seu reino, um reino santo, cujas bases são justiça e verdade. Logo, se pertencemos à palavra, a palavra tem domínio em nós, sobre toda a nossa essência. E a palavra nos dominando, ela tem acesso irrestrito a toda a nossa essência, pois o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos convence disso, ministrando em nós todos os dias essa verdade. Então, novamente retornamos à pergunta do início deste tópico. Diante dessa verdade da palavra em nós, o que poderia nos afastar da vida? Esse não é um assunto emocional com o objetivo de trazer a nós um ânimo extra forçado. Não é isso. O objetivo aqui é trazer à nossa lembrança a razão da esperança que há em nós, porque nós temos esperança. Porém, a esperança que temos não é gerada por nossos pensamentos positivos, de deixar as coisas fluírem e o que vier é lucro. Não. A esperança que temos provém de uma razão lógica e absolutamente verdadeira, de um homem que está vivo, que é desde antes do princípio de todas as coisas. E esse homem, cumpridor perfeito de palavra, ele é a razão da esperança que ele mesmo gera em nós. Há inúmeras referências nas Escrituras sobre este assunto, mas vamos focar em Mateus capítulo 28, verso 20. Vamos ler a partir do verso 16 para compreendermos o contexto.
Então, não temos mais dúvidas da presença real do homem que deixou o céu para vir a este mundo, abrir novamente o caminho de acesso ao Pai com seu sangue, receber sobre si a ira do Pai que era para nós, a ira dele mesmo, porque ele e o Pai são um, e ao final nos passando o relatório de sua missão, mesmo alguns duvidando, o que nós fazemos várias vezes também. Vamos ao primeiro cumprimento no verso 18. Segunda ordenança, no verso 19. Terceira presença, no verso 20. Sobre o cumprimento, vimos que ele cumpriu tudo o que diz a seu respeito nas Escrituras, no verso 18, sendo assim dado a ele pelo Pai todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, ou seja, totalmente, literalmente. Não existem poderes em nenhuma parte desta galáxia, pois todo o poder é dele, inclusive aquilo ou aquele ou qualquer um que porventura exerça algum tipo de poder, seja humano ou celestial, seja grande ou pequeno, seja servo ou livre. Ou seja, simplesmente não há poderes, mas sim há aquele que tem todo o poder absoluto. Sobre a ordenança, ele nos ordena a ir com a voz inconfundível de pastor e bispo de nossas almas. Ele nos ordena e nós o ouvimos, pois somos as suas ovelhas, em concordância com a sua palavra que nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sim, nós ouvimos e vamos. Sobre a presença, nada mais é do que ele conosco, fazendo jus a um de seus maravilhosos nomes e atributos, Emanuel. Logo, o ide dele a nós não se limita a dizer vão, e eu irei logo depois. Não, mas sim vão, e eu vou com vocês. Podemos ir. Ele está conosco todos os dias, inclusive neste momento. E nós o agradecemos, porque sem ele nada podemos fazer. Nada. Que essa verdade esteja viva em nós todos os dias. Que o Senhor esteja contigo. Agradeço a leitura até aqui. Louvado seja o nome do Senhor.